Imagine só, um rei que governou a Inglaterra por uma década, mas passou apenas meio ano em solo inglês. Parece absurdo, não é? Pois foi exatamente isso que Ricardo Coração de Leão fez ao assumir o trono em 1189, sucedendo seu pai, Henrique II. Mas antes de julgar sua ausência como negligência, vale entender o porquê. Naquela época, ser rei da Inglaterra era apenas parte do seu poder. Ricardo herdou um império transcontinental. Além da coroa inglesa, ele era duque da Normandia, da Aquitânia e de outros territórios franceses. Na prática, controlava mais terras na França do que o próprio rei francês, cujo domínio se limitava à região ao redor de Paris. Os grandes senhores feudais como Ricardo é que de fato governavam o resto do país. Então, não é de estranhar que ele tenha priorizado seus domínios no continente. Afinal, como administrar um reino tão vasto sem estar presente? Aqui surge uma pergunta intrigante. Como um país como a Inglaterra conseguia funcionar sem a presença constante do monarca? Alguns historiadores, especialmente dos séculos XIX e XX, criticaram Ricardo por essa ausência, como se fosse um governante irresponsável. Mas essa visão é injusta e anacrônica. No mundo medieval, a administração não dependia apenas da figura física do rei. Havia uma rede de nobres, bispos e oficiais que mantinham a máquina do reino em movimento. Ricardo não era um rei ausente no sentido pejorativo. Ele era um estrategista que sabia onde seu poder de fato residia. Agora, se há algo que define Ricardo na memória popular é sua fama como guerreiro. Um de seus cortesãos chegou a dizer que ele só se alegrava em caminhos banhados de sangue, uma frase impactante, inspirada em versos romanos, que resume bem sua reputação. E não era exagero. Ricardo dedicou quase metade de seu reinado a uma causa que na época era considerada a maior glória para um governante cristão, as Cruzadas. Por 4 anos ele esteve longe de suas terras, primeiro rumo à Terra Santa, depois lutando lá e por fim, enfrentando um retorno cheio de perigos. Para os cristãos do século XII, liderar uma cruzada vitoriosa era o auge do heroísmo, e Ricardo encarnou esse ideal como poucos. Aliás, o apelido Coração de Leão não foi inventado séculos depois, como acontece com muitos monarcas. Ele já era chamado assim em vida Coeur de Lion, em francês, sua língua nativa. Um título que reflete não só sua bravura, mas também o momento histórico em que viveu. Quando Ricardo subiu ao trono, em 1189, a Europa cristã ainda estava abalada por um evento ocorrido 2 anos antes, a queda de Jerusalém. Em 1187, Saladino, o grande líder muçulmano cujo nome significa retidão da fé, havia reconquistado a cidade sagrada, destruído o exército dos cruzados e desmantelado quase todo o reino de Jerusalém. Para entender o impacto desse golpe, precisamos voltar no tempo. 100 anos antes, em 1095, o Papa havia convocado a nobreza europeia a uma missão épica, reconquistar Jerusalém, então sob domínio muçulmano há séculos. A resposta foi avassaladora. Milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas, desde cavaleiros até camponeses, embarcaram nessa jornada perigosa através da Europa Oriental, da Anatólia e da Síria. Em 1099, após um cerco sangrento, Jerusalém caiu nas mãos dos cruzados. Foi um triunfo celebrado em todo o Ocidente, um símbolo do poderio da cristandade militarizada. Por isso, quando Saladino reconquistou a cidade em 1187, o choque foi monumental. A resposta não poderia ser outra, uma nova cruzada. Ricardo não perdeu tempo. Assim que assumiu o trono, começou os preparativos para partir. Enquanto isso, na Terra Santa, os cristãos já tentavam se reerguer. Seu alvo era Acre, uma cidade costeira estratégica, muito mais importante economicamente do que Jerusalém, apesar do simbolismo religioso desta. Os cruzados cercaram Acre por terra e tentaram bloqueá-la pelo mar. Saladino, é claro, não ficou parado. Embora não tivesse forças suficientes para aniquilar os sitiantes, sua presença transformou o cerco em um jogo de xadrez mortal. Dentro da cidade, a guarnição muçulmana resistia, do lado de fora, os cristãos apertavam o cerco, e mais além, as tropas de Saladino observavam, prontas para agir. Essa batalha de desgaste já durava 2 anos quando Ricardo e os outros líderes cruzados chegaram, determinados a quebrar o impasse. E havia outro fator a considerar: o rei da França, Felipe Augusto. A relação entre Ricardo e Felipe era, no mínimo, tensa. Afinal, o monarca francês via no duque da Normandia, que também era rei da Inglaterra, uma ameaça direta ao seu poder. Mas, diante da cruzada, os dois tiveram que engolir o orgulho e chegar a um acordo. A reconquista de Acre seria apenas o primeiro passo de uma campanha que marcaria para sempre o nome de Ricardo Coração de Leão na história. Mas por trás dessa aparente união,
Ambos sabiam que a cruzada era apenas um intervalo na rivalidade que os consumia. Ricardo e Felipe partiram juntos, sim, mas com estratégias distintas. Para o Leão da Inglaterra, a ideia de deixar suas terras desprotegidas enquanto Felipe Augusto espreitava era simplesmente inaceitável. Assim, embora tivessem embarcado na mesma jornada, não demorou para que seus caminhos se separassem, e Ricardo, astuto como sempre, não se importou. Afinal, melhor ter um inimigo à distância do que um lobo solto em seu próprio rebanho. A viagem foi lenta, calculada. No inverno, navegar pelo Mediterrâneo era um risco que poucos ousavam correr. Os exércitos cruzados, portanto, fixaram-se no sul da Itália, aguardando a estação mais propícia. E foi nesse ínterim que Ricardo, verdadeiro à sua natureza indomável, fez o que melhor sabia: conquistou Ciprus, uma ilha estratégica sob o domínio de um príncipe bizantino rebelde. Cometeu o erro de ofender parentes do rei inglês. O resultado? Uma campanha relâmpago que transformou a ilha em mais um troféu de Ricardo, e mais tarde, em um reino cristão vital para as cruzadas, um bastião que resistiria até o fim da Idade Média. Quando finalmente chegaram a Acre, o cenário era de estagnação. 2 anos de cerco haviam esgotado ambos os lados, mas a chegada de Ricardo, com suas tropas, sua determinação e, acima de tudo, sua reputação, mudou tudo. Em questão de semanas, os muros da cidade, antes intransponíveis, caíram. Os muçulmanos dentro de Acre renderam-se sob termos negociados, e os cristãos recuperaram não apenas uma fortaleza-chave, mas um símbolo. Essa vitória não foi apenas militar, foi psicológica. Acre seria a última grande posição cristã na Terra Santa a resistir por mais um século, um legado que se escrevia com sangue e estratégia. E então Felipe Augusto fez o que muitos consideraram uma traição: voltou para casa. As críticas foram imediatas. Seus próprios homens o acusaram de abandonar a missão sagrada, de deixar o trabalho pela metade. Mas Ricardo, com seus cofres bem abastecidos e sua liderança carismática, não teve dificuldade em reter os soldados franceses que preferiram permanecer. Afinal, quem não queria lutar ao lado de um rei que pagava bem e prometia glória? Com Felipe fora do caminho, o comando da cruzada recaiu inteiramente sobre Ricardo, e ele tinha um plano. Sua estratégia era clara: consolidar o litoral mediterrâneo, tomando cidade após cidade, até formar uma ponte segura entre o mar e Jerusalém. Uma rota suprida por navios europeus inquebrável. Mas havia um obstáculo macabro: 3.000 prisioneiros muçulmanos capturados em Acre. Saladino havia oferecido um resgate astronômico, e a libertação de cristãos cativos, em troca de suas vidas. Ricardo aceitou os termos, mas os prazos se arrastaram. Suspeitas de má-fé envenenaram as negociações. Quando o prazo final expirou sem o pagamento completo, o rei inglês enfrentou um dilema cruel: deixar aqueles homens vivos era arriscar uma rebelião às suas costas. Mantê-los presos, um luxo que não podia pagar. Sua decisão foi implacável. Os 3.000 foram executados. O massacre de Acre ecoaria pela história, manchando a reputação de Ricardo com acusações de brutalite. Mas na verdade era uma prática comum da época, e até mesmo alguns muçulmanos culparam Saladino pela demora no resgate. A guerra não tinha espaço para sentimentalismos. E, ironicamente, apesar do banho de sangue, as relações entre Ricardo e Saladino permaneceram marcadas por um respeito mútuo quase incompreensível. Quando o rei inglês adoeceu, o sultão enviou frutas frescas, gelo das montanhas e médicos. 2 homens que nunca se encontraram face a face, mas que se entendiam melhor do que muitos de seus próprios aliados. Ricardo avançou pelo litoral, vencendo batalha após batalha. Saladino, por sua vez, evitava o confronto direto sempre que possível, sabendo que a força bruta do inglês era quase invencível. No entanto, Jerusalém, o objetivo supremo, permaneceu fora de alcance. Os recursos escasseavam, as divisões entre os cruzados se aprofundavam, e o tempo, implacável, trabalhava contra eles. Após meses de campanha, Ricardo compreendeu a dura verdade: a cidade santa não seria sua. Não dessa vez. Com a costa segura e o reino cruzado restabelecido, ainda que reduzido, ele tomou a decisão dolorosa de retornar à Europa. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Partir no inverno era um risco, e o Mediterrâneo não perdoa. Tempestades dispersaram sua frota. Desorientado, Ricardo sabia que não podia desembarcar em qualquer porto. A França estava repleta de inimigos, e até mesmo a Itália abrigava rivais dispostos a entregá-lo. Foi assim que, após um desvio forçado, ele acabou nas margens do Adriático, perto de Veneza, com apenas um punhado de homens leais. A solução? Viajar por terra, disfarçado.
Um rei transformado em peregrino anônimo, cruzando a Europa Central no rigor do inverno. Mas um disfarce mal planejado, joias demais, dinheiro demais, um grupo que gastava como nobres em meio a camponeses. Não demoraria para que as suspeitas surgissem, e com elas a armadilha que mudaria tudo. E aqui o destino tece sua ironia mais cruel. Porque o caminho que Ricardo escolheu para escapar da fúria do Adriático o levou direto para as garras de seu pior inimigo, Viena. Não uma cidade qualquer, mas o coração do Ducado da Áustria, governado por Leopoldo V, o mesmo Leopoldo que nas areias sangrentas de Acre jurara vingança. Lembram-se de Acre? Quando as muralhas da cidade ruíram sob o assalto cruzado, os estandartes foram hasteados para marcar quem reclamaria o saque. O de Ricardo, é claro. O de Felipe Augusto, seu rival francês. E então o de Leopoldo, líder dos contingentes germânicos. Mas Ricardo, com aquele desdém que só um plantageneta poderia ostentar, ordenou que a bandeira austríaca fosse arrancada e atirada ao chão. Um gesto que não era apenas um insulto, era uma humilhação pública, uma cicatriz na honra de um homem que já detestava o rei inglês por seu orgulho, por sua riqueza, por aquele sorriso arrogante que parecia dizer: vocês todos existem apenas na sombra da minha coroa. Agora, o destino colocava Ricardo, despojado de seu exército, com apenas uma escolta mísera, bem no território daquele mesmo homem. Leopoldo não hesitou. As leis da igreja protegiam os cruzados? Que se danassem as leis. A vingança era mais doce que qualquer absolvição papal. Ricardo foi capturado não como um prisioneiro de guerra, mas como um troféu. Encarcerado em um castelo austríaco, escondido como um segredo sujo, enquanto boatos se espalhavam pela Europa. O leão morreu afogado. Ricardo nunca voltou da Terra Santa. A corte inglesa se dividia entre o luto e a esperança, e Felipe Augusto, em Paris, deve ter sorrido ao ouvir cada versão do desaparecimento de seu inimigo. Mas a trama era ainda mais sinuosa. Leopoldo, afinal, não era um senhor independente, era vassalo do Sacro Império Romano-Germânico, aquele monstro político que se estendia da Alemanha à Itália do Norte, governado por um homem que faria até o diabo negociar, Henrique VI. E aqui a sorte de Ricardo piorou, porque Henrique pertencia à dinastia Hohenstaufen, e os Hohenstaufen tinham uma inimizade de séculos com outra casa nobre, os Welf. E adivinhem, os Plantagenetas, a família de Ricardo, eram aliados inquebrantáveis dos Welf. Sua irmã, Joana, era casada com o líder da casa e seu sobrinho, Otão de Brunswick, era um dos favoritos do tio. Para Henrique VI, ter Ricardo nas mãos não era apenas uma oportunidade, era um presente dos céus. O imperador não perdeu tempo. Comprou Ricardo de Leopoldo por um preço exorbitante, porque um rei cativo valia mais que ouro. E então o transferiu para Trifels, a fortaleza inquebrantável onde o império guardava seus tesouros. Um lugar de onde nem mesmo um leão poderia escapar. Henrique astuto, escreveu a Felipe Augusto com a notícia: tenho algo que lhe trará imensa alegria. E assim o segredo virou escândalo. A Europa soube, o rei da Inglaterra estava preso, não por um duque ambicioso, mas pelo próprio imperador, e então o jogo mudou. Na Inglaterra, os bispos e barões, ao descobrirem onde estava seu rei, correram para Trifels. Ricardo, embora prisioneiro, não estava isolado. Podia receber visitantes, dar ordens, planejar. Enquanto isso, do outro lado do canal, Felipe Augusto viu sua chance. Com Ricardo acorrentado, invadiu a Normandia, arrancou castelos, engoliu territórios. E teve um aliado inesperado, João, o irmão mais novo de Ricardo. João, aquele que trocaria a própria mãe por uma moeda se lhe convinha. João, que não hesitou em ajoelhar-se diante de Felipe Augusto, jurar lealdade e ajudar a desmembrar o império que seu irmão havia construído. Ricardo, em sua cela, deve ter rido amargamente ao ouvir as notícias. João? Esse nunca tomaria uma fortaleza se houvesse alguém para resistir, teria murmurado. Mas o dano estava feito. A Normandia sangrava. Seus inimigos festavam. Até que veio o resgate. Uma soma tão absurda que superava a renda anual de toda a Inglaterra 2 vezes, talvez 3. Ouro suficiente para afundar um navio. Ricardo deixou reféns como garantia e finalmente foi solto. Liberto, mas não livre. Porque agora, depois de mais de 1 ano nas trevas, ele voltava para um reino que havia aprendido a viver sem ele. Um reino onde a ausência do rei era a regra, não a exceção. Desde 1066, quando Guilherme, o Conquistador, cruzou o canal, os reis da Inglaterra eram também duques da Normandia, condes de Anjou, senhores de Aquitânia. O mar não era uma barreira, era uma ponte. O chamado Império Angevin não era um estado unificado, mas um quebra-cabeça de lealdades, onde a coroa inglesa era apenas uma peça entre muitas.
Ricardo não inovou ao passar anos longe. Seu avô, Henrique II, havia passado mais tempo em seus domínios continentais do que em Londres. A máquina administrativa inglesa, forjada na ausência, já sabia funcionar sozinha. Mas Ricardo não era qualquer rei. Era o leão. E um leão, quando acorrentado, não esquece quem o prendeu, nem quem aproveitou sua fraqueza. Não era mera rotina para um rei normando ou angevino cruzar o canal. Era uma necessidade estratégica, quase um ritual de poder. E eles não confiavam no acaso para isso. Enquanto a maioria dos monarcas alugava ou requisitava navios de comerciantes quando precisava, os Plantagenetas mantinham uma joia naval permanente, a Snare, uma embarcação de guerra nora, esculpida com a cabeça de uma serpente na proa, herança direta dos antepassados vikings que ainda corria nas veias da nobreza normanda. Não era um navio qualquer. Era uma extensão do trono, tripulada o ano inteiro por uma equipe paga, pronta para cortar as ondas do canal a qualquer ordem real. Um símbolo de que mesmo separados por mar, Inglaterra e Normandia eram um só corpo político, costurado por viagens constantes e uma logística que transformava a distância em mera formalidade. Mas o verdadeiro segredo da resiliência inglesa não estava só nas travessias do canal. Enquanto a maioria dos reinos medievais se fragmentava em feudos semi-independentes, a Inglaterra já era uma máquina administrativa de precisão incomum. Os condados, esculpidos no mapa desde a era anglo-saxônica, formavam uma rede uniforme de poder, cada um com seu xerife, cada xerife aplicando a mesma lei real, cada moeda cunhada com o mesmo selo do monarca. Henrique II havia aperfeiçoado esse sistema com suas reformas jurídicas, enviando juízes reais a cavalo por todo o reino para impor a common law, um código único que sufocava as justiças locais e centralizava o poder nas mãos da coroa. Não era perfeito, mas era eficiente. Tanto que quando um rei como Ricardo desaparecia no horizonte das cruzadas, a engrenagem continuava girando. E aqui entra o gênio político dos Plantagenetas. Eles não dependiam apenas de sua própria presença. Confiavam em uma casta de servidores reais, homens como Hubert Walter, um produto da pequena nobreza, nem tão alto que ameaçasse o trono, nem tão baixo que provocasse o desprezo dos barões. Um administrador nato forjado nos tribunais como juiz, nas missões diplomáticas como negociador e nos campos de batalha como intendente. Ricardo o Astuto o reconheceu imediatamente. Ao assumir o trono em 1189, sua primeira jogada foi coroá-lo bispo de Salisbury, não por piedade, mas por cálculo. Na Idade Média, um bispo não era apenas um homem de Deus, era um senhor feudal com castelos, cavaleiros e rendas que rivalizavam com as dos maiores barões. Um bispo real leal à coroa, era a peça ideal para governar na ausência do rei. A confiança de Ricardo em Walter foi tão absoluta que mesmo acorrentado em um calabouço alemão, o nomeou Chief Justiciar, o cargo mais poderoso do reino depois do monarca, e para coroar, arcebispo da Cantuária, chefe da igreja inglesa. Um homem só com 2 títulos que o tornavam o regente de facto da Inglaterra. Sua primeira missão? Arrancar do reino o resgate mais caro da história medieval. 150 mil marcos de prata, o equivalente a 3 vezes a renda anual da coroa. Walter não apenas criou um exchequer especial para gerir a fortuna, inovação burocrática sem precedentes, como transformou a crise em oportunidade. Sob seu comando, os registros administrativos explodiram em detalhes, as contas foram auditadas com rigor quase moderno, e a máquina do Estado ganhou uma eficiência que sobreviveria por séculos. Enquanto Ricardo negociava sua liberdade com o imperador, Walter negociava a sobrevivência da Inglaterra. E provava que para um império como Angevin, a verdadeira força não estava no rei presente, mas no sistema que funcionava mesmo quando ele estava ausente. Ou, como diria um leão enjaulado, melhor um reino que não precisa de mim do que um trono que desaba sem mim. Mas o que verdadeiramente cimenta o legado de Hubert Walter não são apenas os registros meticulosos ou as inovações burocráticas. É a prova irrefutável de que um reino pode prosperar mesmo quando seu rei está ausente. Sob sua administração, a Inglaterra não apenas sobreviveu, mas se transformou em uma máquina administrativa tão precisa que os plea rolls, os registros detalhados dos julgamentos reais, começaram a ser compilados sistematicamente, preservando para a história não apenas os vereditos, mas os próprios argumentos, as testemunhas, as nuances de cada caso. Imagine, pela primeira vez, as decisões da justiça deixavam de ser palavras ao vento para se tornarem documentos eternos, consultáveis e incontestáveis. E não foi só isso. Walter instituiu o cargo de coroner, um oficial real encarregado de investigar mortes suspeitas e proteger os interesses da coroa nas transações de terras.
Um sistema tão avançado que mesmo após a morte de Ricardo, ele continuou a aperfeiçoá-lo, porque a genialidade de Walter não dependia de um trono, mas da visão de que um império se constrói com leis, não com espadas. Enquanto isso, Ricardo Coração de Leão, o rei que mal pisava em solo inglês, tinha uma obsessão ainda mais urgente do que suas cruzadas: dinheiro. E muito dele. Primeiro para pagar o resgate que o libertara da prisão imperial. Depois para bancar suas guerras intermináveis na França. E quem melhor para extrair cada moeda da Inglaterra do que o próprio Hubert Walter? O homem que, sem um exército, governava com a precisão de um relojoeiro suíço. A ironia? Ricardo não precisava de um reino leal, precisava de um reino rentável. E Walter lhe deu ambos. Mas aqui surge o grande paradoxo da dinastia Plantageneta. Um rei sem herdeiros é um rei com um reino à deriva. Quando Ricardo subiu ao trono em 1189, a situação familiar era um tabuleiro de xadrez com peças faltando. Sem esposa. Sem filhos legítimos. Apenas um bastardo ignorado pela linha sucessória. Dos 4 irmãos, filhos de Henrique II e Leonor da Aquitânia, o primogênito, Henrique, o jovem rei, já havia morrido, apesar de ter sido coroado em vida do pai, um gesto tão ousado quanto perigoso. O terceiro irmão, Godofredo de Bretanha, também falecera, mas não sem deixar um rastro. Um filho póstumo, Arturo, cujo nome soava como um presságio. Para os bretões, Arturo não era apenas um nome, era a promessa de um rei lendário que voltaria para libertá-los. Henrique II, o avô do menino, teria ficado furioso ao ouvir a escolha, um nome que cheirava a rebelião céltica, a um passado que a coroa inglesa preferia esquecer. Restava então o quarto irmão, João. O mesmo João que traíra o pai. O mesmo João que agora olhava para o trono com uma fome que nem a lealdade fraternal conseguiria saciar. A pergunta era inevitável. Quem tinha o direito legítimo? Arturo, neto de Henrique II e filho do terceiro irmão, ou João, o caçula, mas irmão de sangue de Ricardo? Hoje bastaria consultar uma lista de sucessão impressa em papel timbrado. No século XII a resposta era uma névoa de costumes, alianças e ambições. E essa incerteza não era apenas um problema familiar. Era uma questão que iria redefinir o próprio direito sucessório inglês por gerações. Afinal, o que pesava mais, o sangue do tio ou a linhagem do sobrinho? E então, há o mistério do casamento de Ricardo. Um noivado de 20 anos com a irmã de Felipe Augusto, prometido, adiado, esquecido. Até que em plena Sicília, a caminho da Terra Santa, Felipe exige uma resposta. Quando você vai se casar com minha irmã? A resposta de Ricardo é uma bomba: não posso. Seu pai, Luís VII, a entregou à custódia do meu, Henrique II. E ele a desonrou. Ela teve um filho dele. Como posso me casar com uma mulher que meu próprio pai maculou? Uma acusação tão explosiva que, mesmo vinda de um cronista confiável, parece quase inverossímil, exceto pelo fato de que Ricardo não tinha motivo para inventá-la. E pior, era um golpe direto no orgulho de Felipe, um insulto que transformaria uma rivalidade política em ódio pessoal. Como se não bastasse, Ricardo chega à Sicília com uma nova noiva nos braços, Berengária de Navarra, uma aliança estratégica que fortalecia suas fronteiras em Aquitânia. Um casamento racional, calculado, e para Felipe uma afronta final. Casaram-se em Chipre no caminho para Jerusalém, tornando Ricardo o único rei da Inglaterra a se casar em solo estrangeiro, como se até seu próprio casamento fosse um ato de guerra. E claro, não demoraria para que os conselheiros sussurrassem em seus ouvidos: Majestade, você precisa dar atenção à rainha. Precisa gerar um herdeiro. Como se o destino de um império pudesse depender dos caprichos de um leito nupcial. Os bispos e conselheiros espirituais insistiam, os murmúrios ecoavam pelos corredores do poder. Majestade, um rei precisa de um herdeiro. Um reino sem descendência é um reino à mercê do caos. Mas Ricardo, já na casa dos 40, parecia indiferente. Casara-se tarde, demonstrara pouco interesse por Berengária, e acima de tudo não gerara um único filho. Essa ausência de descendência direta alimentou teorias que séculos depois ainda provocam debates acalorados. Historiadores modernos ousaram sugerir que sua falta de prole escondia uma verdade mais profunda, a homossexualidade. Não há provas concretas, apenas conjecturas baseadas em silêncios e ausências. Mas a ideia ganhou força, infiltrando-se até na cultura popular. No filme O Leão no Inverno, 1968, quando Anthony Hopkins ainda era um rosto novo no cinema, a atração entre Ricardo e Felipe Augusto é insinuada com uma clareza quase provocativa, como se o roteiro quisesse preencher as lacunas que a história deixou abertas. No entanto, fora das telas, as evidências são tão frágeis quanto o ar que sustenta um boato.
O que não se pode negar é o fato brutal: Ricardo não deixou um herdeiro legítimo. E ali, na sombra desse vazio dinástico, dois nomes ganhavam forma, dois destinos que ameaçavam rasgar o tecido do império. Arthur, o jovem duque da Bretanha, crescia sob olhares desconfiados, enquanto João, seu irmão mais novo, já provara ser tão confiável quanto uma adaga nas costas. Ninguém sabia, é claro, que aqueles seriam os últimos anos de Ricardo. Ninguém pressentia que o tempo do leão estava se esgotando. Mas a história, como sempre, preparava seu golpe final com a paciência de um carrasco. Liberto do cativeiro em 1194, Ricardo lançou-se de volta à guerra como um homem possuído. Felipe Augusto, o astuto rei francês, aproveitará sua ausência para dilacerar suas terras e João, ó João, entregará tudo sem resistência, como um traidor que assina sua própria sentença com um sorriso. Agora, o campo de batalha era o único lugar onde Ricardo ainda podia ditar as regras. E ele o fez com uma fúria que só os grandes guerrilheiros conhecem. Normandia, Aquitânia, o Vestim, cada pedaço de terra era um osso a ser disputado com dentes e garras. As tréguas eram curtas, quase insultantes, como pausas para respirar entre rounds de um combate sem fim. Ricardo não negociava, ele esmagava. E quando não esmagava, construía. Entre Rouen e Paris ergueu-se Chanteal-Gaillard, uma fortaleza tão imponente que suas ruínas, séculos depois, ainda desafiam o céu. Uma obra-prima de pedra e estratégia, concebida para ser o pesadelo de qualquer exército que ousasse descer o Sena em direção à Normandia. Que Felipe Augusto tente passar por aqui parecia dizer cada torre, cada muralha. O custo? Exorbitante. O propósito? Inquebrantável. Ricardo não construía castelos, ele esculpia monumentos à sua própria lendária teimosia. Mas a guerra, como um animal faminto, nunca dorme. Em 1199, a Aquitânia, sempre rebelde, sempre traiçoeira, voltou a fermentar revoltas. E Ricardo, como sempre, foi ao encontro do perigo com as próprias mãos. Não era um rei que comandava de longe, protegido por camadas de aço e conselheiros. Ele estava na linha de frente, onde o sangue fervia e a glória, ou a morte, eram apenas um passo à frente. Foi assim que, em um daqueles gestos de audácia que o definiram, ele se aproximou das muralhas de um castelo sitiado, sem a armadura completa, apenas para avaliar o terreno. Um erro. Um único momento de descuido em uma vida inteira de cálculos precisos. Nos parapetos, um besteiro aguardava. As bestas não eram armas de velocidade, um arco longo disparava muito mais flechas por minuto, mas compensavam com precisão mortal e uma força de penetração capaz de rasgar carne e osso como se fossem pergaminho. O homem viu sua chance, ali estava o rei, exposto quase ao alcance. Um disparo. Um estalo seco de corda tensionada. E a virote cravou-se no ombro de Ricardo. No início não parecia fatal. Ferimentos em batalha eram moeda corrente para um homem como ele. Mas a gangrena não perdoa. Em poucos dias o veneno corria em suas veias e Ricardo, que enfrentará exércitos inteiros sem pestanejar, soube que desta vez não haveria vitória. A morte não viria em um campo de batalha épico, rodeado de inimigos dignos de seu aço, mas sim por um golpe sujo, anônimo, dado por um homem cujo nome nem sequer seria lembrado. Saladino, em uma daquelas conversas lendárias com Hubert Walter, teria advertido: seu rei é um grande líder, corajoso demais. Mas um homem que sempre está na frente de seus soldados, isso é temeridade, não estratégia. E a temeridade, como um fio cortante, finalmente o alcançara. Quando Ricardo Coração de Leão morreu, em 6 de abril de 1199, o mundo político da Europa Ocidental tremeu até as fundações. Um império construído com sangue e ambição foi lançado ao vento em questão de dias. Dois pretendentes ao trono surgiram como lobos diante de uma carcaça: Arthur, o jovem herdeiro legítimo, e João, o irmão que já provara ser capaz de qualquer traição. Em 5 anos Felipe Augusto tomaria Rouen, a joia da Normandia, e o grande edifício angevino começaria a desmoronar, pedra por pedra, como um castelo de cartas sob um vendaval. Mas essa é outra história.